Muito boa noite, amigos e amigas. Boa noite, Urbano. Boa noite, Patrícia. Muito boa noite, amigos e amigas. Hoje, seguindo a série de lives que eu havia me preparado aqui no Instagram, essa é a quinta live sobre Frei Beto e seus 80 anos. A ideia é trazer a lume obras de Frei Beto, tá certo? A gente já pautou aqui Fidel e a religião, já pautou aqui o batismo de sangue, já pautou aqui o catecismo popular e já pautou aqui oração na ação, 4 obras de Frei Beto, né? Já pautamos aqui 4, eu diria, importantes obras dele, né? Frei Beto tem em torno de 74 livros publicados, livros coletânea, livro inteiro, livro de ensaio, romance, livro de teologia, de jornalismo, 74 livros, né? Com 80 anos de idade. Então, assim, obviamente, serão apenas 6 ou 7 lives. Eu não vou trabalhar toda a obra dele. Eu vou destacar aquelas obras que marcaram a minha vida, né? São obras que têm um reconhecimento nacional e até internacional. Eu vou destacar aquelas obras mais conhecidas de Frei Beto, tá certo? Então não serão todas, né? Já trabalhamos oração na ação, já trabalhamos o catecismo popular, já trabalhamos o livro de OSPB, né? E já trabalhamos Fidel e a religião, que foi inclusive a primeira live, né? Que é uma das obras mais importantes dele, né? E hoje nós vamos trabalhar uma obra, eu chamo a atenção para uma obra que ela é contemporânea, a Fidel e a religião. Ela foi escrita em forma de palestra, foi uma palestra que Frei Beto fez na PUC do Rio de Janeiro e depois repetiu em Cuba, intitulada Cristianismo e Marxismo, né? A obra tem um caráter bem prosaico, ela é curta, pode ver, ela é uma obra curta, pequena, era uma obra pequena e tal. Essa obra ela foi, ela na verdade foi publicada quase que da maneira que Frei Beto redigiu. Na verdade é uma conferência escrita de Frei Beto, né, sobre este tema, né? Eu vou apresentar a obra tem 3 partes, 3 pequenas partes, eu acho que está na estrutura mesmo de como ele escreveu, além de uma pequena introdução e um anexo, que é um texto de Engels. Engels vai fazer parte de um tipo de argumento de Frei Beto, por isso que o texto de Engels ele vem como anexo, né? Porque Engels é um argumento de Frei Beto sobre a religião, né? Engels escreveu sobre a religião, acho que talvez pouca gente saiba disso, inclusive muito recentemente saiu um livro de Engels, pela Boitempo, que tem como anexo o texto dele sobre religião. Engels escreveu várias obras sobre religião. Há um certo desconhecimento, eu já percebi, dentro do próprio marxismo. O próprio marxismo não tem uma leitura histórica sobre a religião dentro do próprio marxismo. É um paradoxo, né? Eu estou querendo dizer que os marxistas conhecem pouco a crítica marxista da religião. Eles conhecem uma frase de Marx e se prende àquela frase, é uma pena, né? Isso é puro dogmatismo, superficialidade, é uma pena e mostra muito como os marxistas conhecem muito pouco a realidade brasileira, né? Conhecem muito pouco, né? Ao desconhecer os fundamentos religiosos da história do Brasil, você desconhece o Brasil. Olha, 2 temas são absolutamente fundamentais para compreender o Brasil ainda hoje, né? Os fundamentos religiosos, católico em geral, cristão em particular, e a questão da escravidão e da temática racial. A escravidão, a temática racial, o cristianismo católico e protestante, ele é fundamental para entender o Brasil. Olhemos o Brasil. Você não pode compreender um país que teve mais de 300 anos de escravidão negra sem entender o que foi essa escravidão. Isso é um absurdo, né? É uma coisa sem pé e sem cabeça. Você não compreende o Brasil sem compreender o que foi a escravidão, o que foi a estrutura escravocrata e, consequentemente, qual o papel do negro nessa escravidão e após a abolição.
Então, sem isso você não entende o Brasil. E você não entende o Brasil sem entender os fundamentos cristãos que formou esse país, né? Sem isso você não entende o Brasil. Eu lamento informar, mas isso tem sido um problema grave da tradição marxista. Eu estou criticando o marxismo porque faço parte dele. Não é alguém de fora, não é alguém de direita falando mal do marxismo. Estou fora disso, não me interessa. Eu trabalho com o marxismo há muitos anos. Trabalho com a obra de Marx mesmo, com a obra de Engels, com a obra de alguns marxistas e com uma tradição crítica marxista, inclusive brasileira, né? E sinto isso, percebo, escuto. Recentemente estava escutando isso, né? Que Marx disse que a religião é o ópio do povo, toda religião é alienação. As pessoas se pegam a frases curtas, descontextualizadas de Marx e aplicam a religião. Isso é a pior coisa que o marxista pode fazer. Isso é uma leitura, beira a uma leitura idealista. Olha, toda leitura a priori, ela tem um quê de idealismo, saibam disso. Eu sou professor de filosofia há muito tempo e trabalho com isso. Então, toda leitura a priori de qualquer fenômeno, de um modo geral, ela é idealista. Toda leitura de um fenômeno ela tem que ter uma base empírica. Se não tiver, é puro idealismo, gente. Isso é idealismo. E quando eu digo base empírica aqui, não é necessariamente a pesquisa de campo. Estou falando base empírica pode ser uma boa bibliografia, né, uma boa leitura, né, da história do país, uma leitura baseada em fontes e não necessariamente em mero, né, perspectivas ideais ou morais. Eu acho que não ajuda. A mim não ajuda. Eu procuro evitar esse tipo de juízo a priori. Principalmente porque nos últimos 10 anos, então, desde 2014, eu venho preocupado em estudar a formação social brasileira, né? Dentro de uma perspectiva latino-americana, né? Formação social brasileira, né? Ler ou reler autores que para mim são clássicos, né? Seja Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Gilberto Freire e mais particularmente Clóvis Moura. Para mim, um dos maiores pensadores desse Brasil. Repito, Clóvis Moura, um dos maiores pensadores da formação social brasileira. Um intelectual negro que tem uma teoria sobre esse país que para mim é uma das mais fortes e hoje uma das mais pertinentes. Então veja, dentro dessa perspectiva de compreender a formação social do Brasil, para mim, inevitavelmente, a religião é ponto de partida. Pode até não ser ponto de chegada, mas é ponto de partida e não se compreende este Brasil, nos seus 500 e tantos anos, sem compreender o que foi essa formação escravocrata e após a abolição, e sem compreender o que foi o catolicismo e o protestantismo. Sem isso, pode tirar o cavalinho da chuva, né, e guardar bem, porque não vai compreender, né, a realidade desse país. Agora, eu disse isso como uma pequena introdução. O tema hoje não é o Brasil, o tema hoje não é a formação social brasileira, né? O tema hoje é esse ensaio de Frei Beto, intitulado Cristianismo e Marxismo. Eu estava dizendo que, fecha parênteses, voltando agora, esse ensaio de Frei Beto, ele tem como uma referência fundamental Friedrich Engels. Em particular, um ensaio de Engels que foi publicado recentemente no Brasil, numa tradução direta do alemão, nesse livro aqui, Ludwig Feuerbach e o Fim da Filosofia Clássica Alemã. Neste livro aqui da Boitempo, veio como anexo um ensaio titulado sobre a história do cristianismo primitivo. Sobre a história do cristianismo primitivo de 1894. Frei Beto faz uma referência a esse livro e tem um trecho como anexo do ensaio dele, de Frei Beto, de 1986, tirado desse livro aqui. Tirado, na verdade, não é desse livro, porque essa edição é do ano passado, 2023, né? Tanto, aqui tem 2 ensaios de Engels, apesar de na capa só ter um, mas o livro é composto por 2 ensaios de Engels. Ludwig Feuerbach e o Fim da Filosofia Clássica Alemã, ensaio fundamental. Eu uso em sala de aula, inclusive, porque para mim é um ensaio importantíssimo para entender a filosofia alemã moderna. E o segundo ensaio é para uma história do cristianismo primitivo, que está aqui também. Então, assim, e é uma referência fundamental do Frei Beto, tá certo? Veja, em 1986, Frei Beto ele já vinha
Veja, eu na sexta-feira eu fiz uma live sobre a concepção que Frei Beto tinha de socialismo, né? Na sexta-feira passada tá gravado aqui no Instagram, quem tiver interesse pode procurar. Foi uma live de 1 hora que eu fiz sobre como Frei Beto concebe o socialismo, né? Eu fiz um comentário a um livro que está aqui na minha mesa ainda, intitulado O Indivíduo no Socialismo, que foi um diálogo entre Frei Beto e Leandro Conde, o filósofo Leandro Conde. Eu comentei essa obra, sexta-feira eu comentei essa obra, né? E eu dizia na sexta-feira, e repito aqui mais uma vez, Frei Beto não chega a leituras de Marx e de socialismo nos anos 80. Na verdade, tudo isso começa na década de 60. Né? Ele mesmo disse, né? Ele disse isso já em entrevistas, ele disse isso em livros, ele disse isso em conversas orais. Então isso é visível, né, na trajetória, na biografia dele. Né? Nos anos 60, Frei Beto terá uma militância muito forte no movimento estudantil, né? Inicialmente o estudantil secundário e depois o estudantil universitário. Ele participará da JUC, Juventude Universitária Católica. Ele participou da JEC, Juventude Estudantil Católica. Ele teve na liderança da JEC, né? E exatamente naquele momento o movimento estudantil brasileiro estava se aproximando das ideias marxistas. Então era inevitável Frei Beto ter lido alguma coisa de marxismo. Inevitável. Né? Ele era um militante orgânico do movimento estudantil. E um militante orgânico do movimento estudantil inevitavelmente tinha contato com as ideias marxistas. Agora, não era só por conta do movimento estudantil. Ele era religioso, dominicano, da ordem dos dominicanos, e dentro do catolicismo também já estavam penetrando ideias marxistas, né? Principalmente depois do Concílio Vaticano II, depois da Conferência de Medellín de 68, há uma aproximação com o marxismo, não é para tornar a teologia marxista, isso é um erro. A extrema-direita católica, essa direita banda voa aí que está nas redes digitais, adora dizer que a teologia da libertação é contaminada por marxismo. Isso é falso, absolutamente falso. O marxismo, eu disse sexta-feira e repito aqui, o marxismo para a teologia da libertação é uma mediação socioanalítica, é uma mediação para ajudar a interpretar a realidade. O marxismo não substitui teologia. Até porque a teologia da libertação, desde Gustavo Gutierrez, tinha muito cuidado de não reduzir a teologia ao marxismo. O marxismo é uma coisa independente. O marxismo é uma teoria. O marxismo é uma teoria revolucionária. O marxismo é uma obra de Marx e Engels. Então, o marxismo ele tem um papel fundamentalmente ideológico. A teologia ela é anterior ao marxismo. A teologia tem seus fundamentos próprios, minha gente. Então, essa coisa que a direita adora espalhar é fake news. É pura teoria da conspiração inspirada em Olavo de Carvalho. Que a teologia da libertação está contaminada pelo marxismo, existe infiltração marxista na igreja. Isso é bobagem, isso é mentira, isso é pura empulhação. Né? É uma extrema-direita debilitada teoricamente, é uma extrema-direita debilitada teologicamente, que não tem o que fazer e fica criando fake news, criando teoria da conspiração. Estou fora, isso é bobagem, eu sinceramente não há nem o que refutar, porque não há fundamentação para ser refutada. Você só refuta aquilo que tem alguma fundamentação. O que não tem fundamentação não se refuta. Por quê? Porque já está refutado por si mesmo. Então não tem como refutar a teoria da conspiração. Então, nesse sentido, não existe nenhuma infiltração marxista, comunista na igreja, e muito menos na teologia. A teologia tem autonomia. Grandes teólogos leram Marx e não tem nenhum problema. Então, assim, não há nenhum problema ler Marx, muito pelo contrário. Ler Marx é sinal de inteligência. Agora, ninguém precisa ser marxista lendo Marx, e menos ainda achar que o marxismo vai substituir a teologia. Isso é bobagem, não é assim. Frei Beto não cai nessa armadilha, isso é uma coisa tola. Frei Beto é um homem preparado intelectualmente, né? Então veja, o que Frei Beto faz na verdade desde os anos 60 ele já vinha lendo Marx, seja ligado à igreja, seja ligado ao movimento estudantil, né? E obviamente, né, à esquerda em geral. Olha, eu disse sexta-feira e repito, Frei Beto foi ligado à ALN. Frei Beto foi da Aliança Libertadora Nacional. Significa dizer, Frei Beto foi ligado a Marighella, a Carlos Marighella, né? E a ALN tinha uma formação marxista, então não há nenhum problema disso. Frei Beto, Frei Tito, etc. Né? Então, Frei Beto já conhecia o marxismo desde os anos 60. Então, quando ele escreve quando Frei Beto escreve este livro,
Em 1986, quando ele escreve esse livro em 1986, Frei Beto já conhecia muito bem o marxismo. Ele já conhecia muito bem o marxismo, repito, quando ele redige esta conferência, esta palestra aqui. Frei Beto, além de conhecer o marxismo, além de conhecer obras de Marx, de Engels, de Rosa Luxemburgo, de Lenin, etc., Frei Beto também já tinha tido contato, quando escreve esse livrinho aqui em 86, já tinha tido contato com os revolucionários da Nicarágua. Frei Beto teve uma ligação muito forte desde 78 com o chamado movimento sandinista da Nicarágua. Frei Beto conheceu as principais lideranças da Nicarágua revolucionária. Dentre essa liderança, haviam religiosos, haviam padres. Por exemplo, tinha um padre chamado Miguel Descoto, que virou amigo de Frei Beto, e havia um monge e revolucionário chamado Ernesto Cardenal, que se tornou amigo de Frei Beto, o amigo do Brasil, o amigo de Pedro Casaldáliga, não é? E um grande poeta. Ernesto Cardenal faz uma falta enorme, ele morreu faz poucos anos. Cardenal, ele era, além de militante revolucionário, além de religioso, ele também era poeta, um grande poeta, não é? E Frei Beto conheceu Ernesto Cardenal, Frei Beto conheceu o movimento sandinista revolucionário, não é? Frei Beto tinha todo o contato com esse movimento revolucionário da Nicarágua, não é? Então Frei Beto já conhecia o marxismo, Frei Beto já conhecia teorias revolucionárias, em particular na Nicarágua e nos sandinistas, e Frei Beto, um pouco depois da Nicarágua, Frei Beto conhecerá Fidel Castro, Frei Beto irá a Cuba, Frei Beto entrevistará Fidel Castro, inclusive as longas entrevistas de Frei Beto com Fidel Castro resultarão em um livro, em 1985, intitulado Fidel e a Religião. E, obviamente, os diálogos de Frei Beto com Fidel Castro passaram pelo marxismo. Não tinha como não passar, né? Então, Frei Beto, ele conhecia uma tradição marxista. Frei Beto conhecia as lideranças revolucionárias da América Latina, em particular sandinistas. Frei Beto conhecia Fidel Castro, e as entrevistas com Fidel Castro resultou num importante livro chamado Fidel e a Religião. Significa dizer, em 1986, quando Frei Beto publica este pequeno livro, quando ele redige essa conferência, porque esse livro foi feito para uma conferência na PUC do Rio, depois em Cuba, quando Frei Beto redige essa conferência, ele já tinha uma larga formação dentro do marxismo. Agora, veja, Frei Beto, além dessa formação marxista que ele tinha, Frei Beto também tinha uma formação teológica, né? Frei Beto é um teólogo, um religioso, né? E essa formação teológica, tanto é uma formação teológica europeia, né, moderna, né, como ela é também uma formação na teologia da libertação. Frei Beto não só é formado na teologia da libertação, como eu diria que ele é um dos arautos da teologia da libertação. Frei Beto está na origem do movimento chamado Teologia da Libertação. Esse movimento que se inicia no final dos anos 60, com o Concílio Vaticano II, com a Conferência de Medellín e com o livro de Gustavo Gutierrez, que dará o nome, né, Teologia da Libertação, Frei Beto faz parte desse movimento. Então, veja, Frei Beto ele tinha todas as credenciais para escrever algo sobre marxismo e cristianismo. E no Brasil ele foi pioneiro, eu diria. Claro que ele não foi o único, tá certo? Já antes dele, um padre jesuíta, de saudosa memória, falecido em 2003, chamado Henrique Cláudio de Lima Vaz, já havia escrito um ensaio sobre Marx e o cristianismo e marxismo. Ele já havia escrito um ensaio sobre Marx e a religião, né? Em 1983 foi o centenário do falecimento de Marx. Em 1983 foi o centenário do falecimento de Marx. E esse padre, Henrique Cláudio Lima Vaz, no livro intitulado Marx Hoje, ele escreve um ensaio sobre Marx e o cristianismo, né? Marx e o cristianismo. Então, assim, esse tema
Marx e o cristianismo, marxismo e cristianismo, ele é um tema que Frei Beto não escreveu, não escreveu primeiro. Na verdade, Frei Beto, ele é um dos que escreve, né? Mas ele está entre os primeiros, na verdade, né? Ele, de fato, ele está entre os primeiros, né, a escrever sobre marxismo e cristianismo, mas ele não é o primeiro, né? Antes dele, o padre Henrique Lima Vaz já tinha escrito. Nos anos 60 mesmo, ali por volta de 68, numa revista chamada Paz e Terra, houve um dossiê sobre o catolicismo no Brasil e teve um ensaio sobre a presença do marxismo no cristianismo. Então, esse tema, marxismo e cristianismo, ele vai datar principalmente da Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra, em que padres católicos, pastores vão se preocupar com o tema. O tema do cristianismo no marxismo vai se dar desde Marx. Então, Marx escreveu sobre o cristianismo, Engels escreveu, Rosa Luxemburgo escreveu, Karl escreveu, Lenin escreveu, Gramsci escreveu. Gramsci para mim é um dos grandes teóricos do debate religioso do marxismo, em particular sobre o catolicismo. Ele tem, no quarto volume dos seus escritos do Cáceres, né, os cadernos do Cáceres, ele dedica um capítulo inteiro ao catolicismo. É o catolicismo italiano. Gramsci, para mim, é um grande nome desse debate. Depois, Walter Benjamin escreveu, Ernest Bloch escreveu. Aqui na América Latina, José Carlos Mariátegui, em 1928, escreveu. Depois, Henrique Dussel escreveu. Então, veja, essa relação entre Marx e a religião, marxismo e cristianismo, ou cristianismo e marxismo, ela não era, em 86, quando Frei Beto escreveu o seu trabalho, não era um tema desconhecido totalmente. Então, eu diria que Frei Beto é original no enfoque, mas a reflexão já vinha acontecendo, pelo menos desde o final do século XIX, dentro do marxismo, e fora do marxismo em âmbito religioso, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, os religiosos, em particular católicos e protestantes, eles vão se preocupar em entender como Marx entendeu a religião e como a tradição marxista entendeu a religião. Por isso que temas como secularismo, temas como ateísmo, temas como história das religiões, etc., são temas que vão fazer parte também do universo teológico, católico e protestante. Então não é uma novidade completa, né, o que Frei Beto escreve na década de 80, em particular 1986. Agora veja, eu não tenho dúvida que Frei Beto ele acaba sendo muito original na maneira como ele escreveu, né, no tema. Eu até diria que o Michel Louvi ele tem um livro chamado História do Marxismo na América Latina. Não sei se vocês sabem aqui. Esse livro foi publicado inicialmente pela uma editora do PT, chamada Perseu Abramo. Ali no início dos anos, ali no meio dos anos 90, o marxismo na América Latina, História do Marxismo na América Latina, Michel Louvi, editora Perseu Abramo, né? Nesse livro sobre o marxismo na América Latina, Louvi, no final dele, nos últimos capítulos, Louvi dedica ao tema da teologia da libertação. E Louvi cita Frei Beto, né? Para Michel Louvi, Frei Beto é um dos importantes marxistas dentro do cristianismo que faz uma leitura dialética da religião. Ponto. Essa tese de Michel Louvi eu acho acertadíssima. Vou repetir. Essa tese de Louvi é acertadíssima. Qual é a tese de Louvi? No livro chamado Marxismo na América Latina, Louvi, nos últimos capítulos deste livro, Louvi cita Frei Beto como um dos mais originais marxistas dentro do cristianismo. Ele cita Leonardo Boff, ele cita João Sobrino, ele cita Henrique Dussel, ele cita alguns cristãos católicos e protestantes que foram importantes na discussão do marxismo, do cristianismo na América Latina. Ele cita Rubem Alves, que é protestante. Ele cita um grande protestante americano que morou na Colômbia, morou no Brasil, chamado Richard Shaw. Eu não sei se as pessoas aqui que me acompanham já leram ou conhecem esse pastor famoso, presbiteriano, extraordinário, chamado Richard Shaw. Richard Shaw escreveu um livro sobre teologia e revolução, teologia da revolução. Pioneiro, eu diria. Richard Shaw, dentro do cristianismo, é pioneiro em abrir as portas para uma reflexão séria entre cristianismo e marxismo,
no seu livro Teologia da Revolução. Richard Shaw. Ele morou em Campinas nos anos 60. Veja, então esse debate ele já estava dado desde os anos 60 aqui na América Latina, no Brasil e tal. Frei Beto é herdeiro dessa tradição. E segundo Michel Louvi, Frei Beto é muito original. É um dos mais originais marxistas dentro da tradição marxista latino-americana. Eu acho ótimo essa tese de Louvi. Quem quiser conferir, por favor, veja esse livro chamado Marxismo na América Latina, Michel Louvi, editora Perseu Abramo. Veja, Frei Beto, ele quando redige essa conferência intitulada Cristianismo e Marxismo, no ano de 1986, ele estava com a cabeça muito fresca, porque ele havia, nesse mesmo ano, ele havia publicado no Brasil e um ano antes, em Cuba e na América Latina, o livro Fidel e a Religião. Mesquita, esse pastor era presbiteriano dos Estados Unidos, chamado Richard Shaw, S-H-A-U-L-L, Richard Shaw, com seu livro Teologia da Revolução, né? E ele escreveu um livro lindíssimo. Ele morreu de câncer ali no final dos anos 90, eu acho, e ele, antes de morrer, ele escreveu um livro que é autobiográfico chamado Surpreendido pela Graça. Eu amo esse livro marcou a minha vida religiosa, né? Surpreendidos pela Graça, Richard Shaw, é uma autobiografia. Richard Shaw foi um pastor presbiteriano que formou-se em Chicago, trabalhou na Colômbia e trabalhou no Brasil, e era um pastor revolucionário. Escreveu esse livro, Teologia da Revolução, e essa autobiografia, antes de falecer, é intitulado Surpreendidos pela Graça. Em breve, eu vou fazer uma live só sobre esse pastor. Chama-se Richard Shaw. Eu quero comentar o livro dele, Teologia da Revolução, e quero comentar Surpreendidos pela Graça, que é a sua autobiografia. Tá certo, Mesquita? O nome dele é Richard Shaw. Veja, então, nesse sentido, Frei Beto, ele redige em 1986 este ensaio, em que, muito marcado mesmo, pelo encontro com Fidel Castro, pelas horas e horas de entrevista com Fidel Castro, pela discussão em que Fidel falou do catolicismo, falou do protestantismo, falou das religiões na América Latina, falou da religião em Cuba, falou do candomblé e falou da teologia da libertação. Então, Fidel, ele era muito informado. Não sei se vocês sabem que Cuba, o candomblé em Cuba tem o nome de santeria. É tão antiga quanto os escravos que andaram por Cuba. Vocês sabem que Cuba e as Antilhas foi um lugar de forte tráfico negreiro, né? E, consequentemente, nas Antilhas, o candomblé é um pouco diferente do Brasil, né? E parte da América Latina. Então, nas Antilhas e no Caribe, em Cuba, o candomblé é um pouco diferente. O nome do candomblé lá tem outro nome, que é santeria. Eu gosto desse nome. Eu até prefiro esse nome. Eu acho um nome muito, muito interessante, a santeria. Então, em Cuba, candomblé é santeria. Fidel fala da santeria também, né? No seu livro Fidel e a Religião. Nesse sentido, Frei Beto estava muito imbuído desse debate com Fidel Castro, com a América Latina e, obviamente, com o papel que a teologia da libertação vinha desenvolvendo na América Latina. Frei Beto, ele parte de uma situação paradoxal. Historicamente, a Igreja Católica sempre foi uma igreja muito conservadora, né? Ela sempre foi atrelada aos poderes. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil e na América Latina, a Igreja Católica apoiou os senhores de engenho, apoiou a escravidão, teve escravos, etc. Então a igreja sempre teve uma posição ao lado dos poderosos, né? O que estava ocorrendo a partir dos anos 60 era uma parte da igreja, não toda ela, mas uma parte da igreja, uma parte considerável, estava aderindo às lutas populares, estava aderindo à opção pelos pobres, estava aderindo a apoiar os movimentos sociais, estava aderindo a apoiar a esquerda. Você teve padre guerrilheiro, que foi o caso de Camilo Torres. Você tinha bispo atrelado à causa indígena, como era o caso de Dom Samuel Ruiz no México e Dom Elias Proani no Equador. Você tinha Dom Pedro Casaldáliga aqui, que era um bispo assumidamente socialista, que trabalhou na prelazia Dom Félix de Olagaia. Você tinha
Dom Helder Câmara no Recife. Então assim, havia um episcopado, havia um clero e havia todo um laicato católicos que estavam se bandeando para o lado das esquerdas, né? Frei Beto, ele é filho dessa tradição, ele faz parte dessa geração de católicos que se bandeou para o lado da esquerda. E se bandeou em nome do Evangelho, se bandeou em nome dos profetas, se bandeou em nome do magistério da igreja, se bandeou em nome do marxismo. Eles liam também o Marx. Então, Frei Beto estava querendo compreender o que aconteceu com a igreja que mudou de lado. Vamos ser sincero e direto. Uma parte da igreja havia mudado de lado. Ora, o que foi que ocorreu? Então, eu diria que a resposta a essa pergunta é exatamente esta conferência aqui, maravilhosa, que eu agora vou entrar nela, né? Essa conferência de Frei Beto, ela é dividida em 3 partes. Já adianto aqui que a minha live ela só dura 1 hora. Então, daqui a 20 minutos a gente está encerrando, tá certo? Então, assim, é o máximo que eu acho que as pessoas aguentam, inclusive. 50, 60 minutos as minhas lives de formação. Então, veja, essa conferência de Frei Beto, intitulada Cristianismo e Marxismo, ela é dividida em 3 partes. A primeira parte está intitulada da seguinte forma: Fundamentos bíblicos do cristianismo e sua concretude histórica. Essa é a primeira parte. A segunda parte é a crítica marxista da religião. E a terceira parte é as relações entre marxistas e cristãos. E tem um anexo que é um texto de Engels sobre o cristianismo primitivo. Um trabalho do próprio Friedrich Engels, de 1894. Veja, essa estrutura da conferência de Frei Beto eu acho perfeita. Por isso que eu concordo com Michel Louvi. Frei Beto é um dos mais originais religiosos marxistas na América Latina. Eu concordo com Michel Louvi. Essa conferência é a prova disso. Frei Beto ele vai no núcleo central da relação entre marxismo e cristianismo. Veja, ele começa discutindo os fundamentos bíblicos do cristianismo para demonstrar que se o cristianismo se tornou uma religião do poder, na sua origem o cristianismo não era uma religião do poder. Frei Beto volta ao chamado cristianismo primitivo, volta à primeira igreja logo após a morte de Jesus, para mostrar que nem Jesus e nem os primeiros cristãos eram atrelados ao poder, muito pelo contrário, eram críticos do poder. É muito interessante isso, né? Para você ter uma ideia, quando Jesus diz, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus estava se separando. César aqui, meus colegas, era o símbolo, a cara da moeda romana. Dai a César o que é de César, isto é de César, não é cristão. E dai a Deus o que é de Deus. Jesus, em vários momentos, ele se separava do Império Romano. Em nenhum momento dos evangelhos, Jesus elogia o Império Romano. Nenhum momento. Significa dizer, aquilo que era o poder frontal da Palestina do século I, aquele que era a cara do modo de produção escravista, que era o Império Romano, Jesus era anti-imperial. Vamos ser sinceros, Jesus era anti-imperialista, é isso que Frei Beto quer dizer. O projeto do reino de Deus era outro, como dizia Jesus, meu reino não é deste mundo romano. Meu reino não é deste mundo romano, né? E não será diferente entre os primeiros discípulos e discípulas, porque existiam mulheres com Jesus desde o começo, nunca esqueçamos disso, não existiam só apóstolos. Frei Beto reconhece isso. Apóstolos e apóstolas, discípulos e discípulas, desde o primeiro momento, desde a origem do cristianismo na Palestina do século I. Então, nesse sentido, Frei Beto vai no que ele chama de fundamentos bíblicos do cristianismo e sua concretude histórica, né? Concretamente, o cristianismo é uma religião histórica, não é uma religião etérea que está no ar, e que sofre as contradições do mundo. Por isso que você tem um cristianismo atrelado ao poder, um cristianismo alienante, um cristianismo conservador, um cristianismo que adora dinheiro, etc. Esse cristianismo, ele não corresponde ao cristianismo original, ele corresponde às transformações medievais do cristianismo, diz Frei Beto, afirma categoricamente Frei Beto, né?
E aí ele vai dizer, significa dizer, nós temos que ter, e Frei Beto conclui assim primeira parte da sua palestra, ele diz, temos que ter uma leitura dialética do cristianismo. Uma leitura não dialética do cristianismo, entenda-se, o que é uma leitura dialética do cristianismo? Uma leitura que recupera as contradições históricas do cristianismo. Uma leitura não dialética é uma leitura que não trabalha as contradições do cristianismo. Frei Beto diz, uma leitura não dialética é a pior leitura possível. Uma leitura não dialética é uma leitura absolutamente limitada do cristianismo. Então, Frei Beto entende que o cristianismo deve ser lido de um ponto de vista dialético, ou seja, o cristianismo deve ser lido de um ponto de vista dialético e, acima de tudo, deve ser lido enquanto mensagem histórica no mundo. Isso é fundamental para Frei Beto na sua leitura do cristianismo. Na segunda parte da palestra, ele vai procurar entender qual é, originalmente, a crítica marxista da religião. Eu não sei se todos aqui sabem, mas a primeira referência explícita de Marx, porque Marx escreve sobre religião desde muito jovem, né? Por exemplo, na sua tese de doutoramento de 1841, Marx tinha 20 e poucos anos, Marx ainda não tinha 30 anos quando escreve essa tese, ele faz uma referência à religião. A tese é intitulada As Diferenças da Filosofia da Natureza em Demócrito e Epicuro. Há uma referência à religião, uma referência en passant, passageira, né? Porque Epicuro é um crítico da religião e Marx toma a posição de Epicuro. Agora, Marx escreverá sobre a religião de maneira explícita 2 anos depois desse trabalho de pesquisa, que será num ensaio, no opúsculo intitulado Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, 1843, final de 43. Esse ensaio foi publicado nos Anais Franco-Alemães. Esse ensaio, Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, ele deveria ser uma introdução a um livro que Marx escreveria intitulado Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Essa introdução seria a introdução a esse livro. Marx escreveu o livro depois e em separado. E a introdução foi publicada em separado. Então, a introdução acabou não entrando no livro. O livro foi publicado, uma parte dele, chamado Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Marx tem tradução em português pela editora Boitempo. E esse ensaio, intitulado Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, também foi publicado em separado. Nesse ensaio, que é o mais citado, é nesse ensaio que vai estar aquela frase célebre de Marx: a religião é o ópio do povo. É nesse ensaio, Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Veja, só que Frei Beto percebe uma coisa que eu acho que é fundamental, e eu também trabalhei com isso. Eu fiz minha tese de doutorado sobre o tema da religião no jovem Marx, né? E esse texto de Frei Beto, para mim, é uma referência desde a minha tese de doutorado. Por quê? Porque Frei Beto percebeu uma coisa que é fundamental. Essa frase de Marx, a religião do povo, ela é uma frase conclusiva, não é uma frase que inicia o parágrafo, ela termina o parágrafo, né? Marx vai dizer que a religião também é o suspiro da criatura oprimida. Marx vai captar a religião dialeticamente, né? A religião ser o ópio do povo é uma face da religião. E de fato é, né? De fato é. A religião muitas vezes acaba alienando o ser humano, acaba lhe tirando do mundo, porque veja, a referência ao ópio é uma referência muito direta, e era uma referência porque o ópio já estava na Europa desde o século XIX, o ópio que vinha do Afeganistão, aquelas casas de ópio, aqueles lugares em que as pessoas que perdiam o sentido para a vida iam lá, se deitavam no divã e começavam a fumar ópio. Veja, essa realidade era uma realidade da Europa, Marx sabia disso, né? Isso aparece num filme, inclusive, um filme muito interessante sobre o século XIX chamado From Hell, do Inferno, que é sobre aquele Jack Stripador. É um filme com aquele John Depp. Eu gosto muito desse filme, chamado From Hell. Foi traduzido no Brasil como Do Inferno. Esse filme começa numa casa de ópio. Este filme começa numa casa de ópio no século XIX na Inglaterra. Então, assim, era muito visível isso. E o ópio, ele de fato, ele dava uma falsa sensação de tranquilidade, porque o ópio é uma droga e, consequentemente, ela age no cérebro e ela cria um relaxamento, não é, no cérebro, que é transmitido no corpo. E a figura fica relaxada, mesmo que o mundo esteja em guerra, mas o sujeito está lá naquela paz completa. Só que veja bem, quando passa o efeito do ópio, passa o efeito dessa realidade, não é isso? Passa o efeito do ópio, vem a realidade tal qual ela é. É isso que Marx percebia, por isso que Marx chamou a religião de o ópio do povo. Ela tira o sujeito da realidade.
É como se ela tirasse o sujeito do mundo e tal. Frei Beto percebe que essa frase de Marx ela foi usada indevidamente, principalmente na Segunda Internacional e pelo stalinismo. Eles tomaram essa frase de maneira dogmática. Primeiro, nem sempre a religião foi ópio, mesmo antes de Marx, e nem sempre ela foi depois de Marx ópio. Primeira coisa. Segundo, essa frase ela tem que ser lida dentro de uma perspectiva histórica, não necessariamente filosófica. Essa é uma correção fundamental de Frei Beto. Quem vai fazer isso? Engels. Frei Beto vai dizer Engels. Nesse ensaio aqui, chamado sobre a história do cristianismo primitivo. O próprio Engels corrige Marx. Frei Beto lê Engels nesse ensaio chamado A Contribuição, esse aqui, ó, Ludwig Feuerbach e o Fim da Filosofia Clássica Alemã. Nesse ensaio foi publicado aqui nesse livro, não é, esse ensaio de Engels, não é, que de certa forma corrige Marx, porque o cristianismo primitivo não só não era alienante, como Engels vai dizer, o cristianismo primitivo tinha elementos do movimento operário revolucionário contemporâneo. Engels começa, é a primeira frase do ensaio, né? Eu recomendo que leiam, vale a pena ler esse texto de Engels sobre o cristianismo primitivo, né? Engels vai dizer, olha, os cristãos se organizavam politicamente semelhantes aos operários contemporâneos revolucionários. Significa dizer, os cristãos lutavam pela libertação da escravidão, não é, do seu povo. Os operários lutam contra a escravidão do capital. Engels estabelece relações entre o cristianismo primitivo e o cristianismo contemporâneo dele, né? E os operários contemporâneos dele do século XIX. Rosa Luxemburgo fará a mesma coisa. Kautsky, no livro extraordinário chamado A Origem do Cristianismo, fará a mesma coisa. Então, assim, os primeiros marxistas depois de Marx, eles vão ter uma outra leitura diferente de Marx do cristianismo. Engels, Rosa Luxemburgo e Kautsky. E mais na frente, Lenin e depois Antônio Gramsci. Eu fiz um levantamento desses autores, eu já trabalhei com esses autores. Eu trabalhei com o texto de Rosa Luxemburgo sobre o cristianismo, o texto de Engels, o texto de Kautsky, que é um livro, na verdade, de Kautsky, e o livro do Lenin, que saiu recentemente pela editora Lavra Palavra. Lenin e a Religião, pela editora Lavra Palavra. Eu recomendo. Todos os ensaios de Lenin sobre a religião estão nesse livro da editora Lavra Palavra, intitulado Lenin e a Religião. E os escritos de Gramsci, que estão nos cadernos do Cássio, né? Então eu trabalhei com esses autores, né? Eu já dei um curso sobre marxismo e cristianismo a partir dos próprios marxistas e não comentário a eles, né? Para entender como os primeiros marxistas entenderam a religião e qual a posição crítica deles. Frei Beto fez a mesma coisa. Frei Beto já conhecia, já sabia manejar bem a teoria marxista, em particular, não é, a tradição marxista. E nessa segunda parte da palestra, a crítica marxista da religião, Frei Beto faz exatamente isso. Ele traz o debate para dentro, não é, do marxismo e depois para dentro do cristianismo. E por fim, para terminar, a terceira parte da palestra é as relações entre marxistas e cristãos. Aí Frei Beto diz, olha, aí é o capítulo síntese, né? Eu diria, é o final da palestra e é o final do texto e é a parte síntese de Frei Beto e, obviamente, uma das sínteses para mim mais avançadas dessa relação. Primeiro, Frei Beto não quer reduzir o marxismo ao cristianismo. Frei Beto não quer tornar o marxismo cristão. Isso é um erro. Quem pensa assim não leu Frei Beto. Frei Beto não quer cristianizar o marxismo. Longe disso. O marxismo para Frei Beto continuará sendo ateu, não há nenhum problema. Mas Frei Beto também não quer desprezar o cristianismo como se o cristianismo fosse apenas alienação. Frei Beto quer estabelecer uma relação naqueles pontos que são convergentes. Naqueles pontos que são divergentes, a divergência continua. Repito, Frei Beto quer encontrar pontos de convergência entre marxismo e cristianismo. Naquilo que é divergente, a divergência continua. Para Frei Beto não há nenhum problema. Até porque a luta fundamental de marxistas e cristãos de esquerda é o socialismo. Se no socialismo você é mais ou menos religioso, isso não tem importância alguma. Nenhuma. Tem importância alguma. A importância fundamental é a luta pelo socialismo. Se você é ou não religioso, se você é cristão ou ateu, isso não tem relevância, minha gente. Isso só tem relevância para esse stalinismo tosco e tolo. Esse confronto entre religião e marxismo só tem relevância para aqueles marxistas muito dogmáticos e tolos que mal compreendem a realidade. Para esse sim tem relevância esse debate de colocar a religião contra o marxismo contra a religião, o marxismo sendo o dragão da religião. Isso é bobagem.
Isso eu acho primarismo, e isso dentro do marxismo é mais primário ainda. Isso mostra que há dentro do marxismo mentalidades muito pequenas, muito pobres e muito tacanhas, né? Paciência, não vou aqui, não é? E geralmente filhos dessa tradição stalinista que empobreceu demais o marxismo, né? Que tornou o marxismo positivista, que tornou o marxismo teleológico e que tornou o marxismo muito esvaziado de reflexão, né? Paciência, né? Esse foi o resultado do stalinismo. Não me interessa, o que eu tinha para dizer sobre o stalinismo já disse, né? Acho que o stalinismo é um profundo equívoco na leitura da religião e das artes. O marxismo erra feio, o stalinismo erra feio na leitura das artes e na leitura da religião. Paciência, a vida continua, né? Então, Frei Beto pertence a uma safra de teólogos e uma safra de marxistas que trabalham radicalmente na perspectiva humanista. Frei Beto, Michel Louvi, Leandro Conde, José Paulo Neto, Henrique Dussel, João Sobrino, Leonardo Boff, etc. São esses intelectuais, teólogos e marxistas que têm uma leitura dialética tanto do marxismo como da religião. Por isso que não necessariamente é incompatível a relação entre marxismo e cristianismo diante de lutas concretas. Frei Beto não quer tornar o marxismo ateu em cristianismo. E Frei Beto não quer tornar o cristianismo em marxismo. Frei Beto não tem interesse algum de tornar o cristianismo uma forma de marxismo. O cristianismo continuará sendo cristianismo, religião. O marxismo continuará sendo uma teoria do conhecimento revolucionária, ateia, não há nenhum problema. A base epistemológica do marxismo é ateia. Frei Beto tem plena consciência disso. E a base do cristianismo é uma teologia, logo é uma religião. A questão é o que nós fazemos no mundo, cristãos e marxistas. Qual a nossa posição perante o socialismo? O que é mais importante não é o marxismo, a religião, mas é a causa religiosa ou a causa marxista. Aquilo que defende o cristão, aquilo que defende o marxista. Isso é muito mais importante, né, em qualquer processo político e em particular num processo revolucionário. Então, nesse sentido, o Frei Beto ele passa a ser, digamos assim, uma referência nos anos 80, ele se consolida nos anos 80, né? Repito aqui o que disse no começo da live. Frei Beto já sabia do marxismo nos anos 60, já havia lido o texto de Marx e de Engels nos anos 60, quando militou no movimento estudantil e quando se aproximou da chamada Teologia da Libertação após a Conferência Episcopal de Medellín em 1968. Então, Frei Beto conhecia o marxismo. Frei Beto foi da ALN, da Aliança Libertadora Nacional. Frei Beto teve contato com Carlos Marighella. Frei Beto leu os textos de Marighella. Frei Beto leu Marx, leu Lenin, leu Engels, etc. Desde jovem, né? Então, Frei Beto já vinha desde os anos 60, os anos 70, né? Nos anos 80, na minha opinião, Frei Beto já tinha consolidado uma leitura do marxismo. Não tinha mais volta, ele já tinha consolidado nele e na sua atuação uma leitura do marxismo. E ao mesmo tempo, também nos anos 80, Frei Beto já era o principal expoente da chamada Teologia da Libertação. Então, nesse sentido, a leitura que Frei Beto faz do marxismo é permeado pela Teologia da Libertação e é permeado pelas lutas históricas latino-americanas. Por quê? Porque Frei Beto, e eu disse isso sexta-feira na live sobre Frei Beto e o socialismo, e repito aqui, o marxismo para Frei Beto não é um conjunto de dogmas cristalizados. O marxismo para Frei Beto não é uma teoria fechada. Para Frei Beto, o marxismo é uma teoria fundamentalmente aberta, revolucionária, e que dialoga com os contextos locais, em particular com a educação popular. Frei Beto dosa a relação entre marxismo e educação popular. Eu até diria que Frei Beto foi mais além de Paulo Freire nesse debate, porque Frei Beto sempre foi marxista e Frei Beto sempre quis articular marxismo e educação popular e marxismo. E isso, para mim, é absolutamente original. Nessa relação, nessa mediação, marxismo e educação popular, Frei Beto é um mestre na América Latina, é um pioneiro, e que ajuda muito as reflexões, né, inclusive nos dias atuais. Então, esse ensaio de Frei Beto
Marxismo e Cristianismo, que está dividido em 3 partes, repito, fundamentos bíblicos do cristianismo e sua concretude histórica, primeiro. Segundo, a crítica marxista da religião. E terceiro, as relações entre marxistas e cristãos. Eu diria que é um ensaio extraordinário, né? Leitura altamente recomendada ainda hoje, leitura atual, porque Frei Betto tem uma leitura marcadamente humanista do marxismo, uma leitura mediada pela educação popular do marxismo, e Frei Betto não partilha de ideias dogmáticas e congeladas sobre as obras de Marx e seu legado. Frei Betto tem uma leitura muito aberta, eu diria heterodoxa do marxismo. Isso foi fundamental para que ele, com esse marxismo heterodoxo, estabelecesse uma relação entre marxismo e cristianismo e colocasse tanto o cristianismo da teologia da libertação como o marxismo de Marx, né, num projeto revolucionário latino-americano. As ligações com a Nicarágua, revolucionária na época do sandinismo, as ligações com Fidel Castro e Cuba, né, as ligações com as comunidades eclesiais de base no Brasil, com a pastoral operária, com a luta dos operários dos anos 70, tudo isso alimentou o marxismo de Frei Betto. O marxismo de Frei Betto não é um marxismo acadêmico, não é um marxismo lógico, não é um marxismo fechado numa bolha que discute a revolução a partir de uma vanguarda. Frei Betto é muito crítico do vanguardismo marxista, porque para ele o que quebra o vanguardismo é a educação popular, não é? E nesse sentido, sendo um crítico do vanguardismo, sendo um crítico do dogmatismo e sendo um crítico do positivismo no marxismo, Frei Betto abre o marxismo para um humanismo radical, um humanismo que se aproxima de Franz Fanon, que se aproxima de Aimé Césaire, que se aproxima de Edouard Said, não é? Que se aproxima de Albert Memmi, não é? Que se aproxima de Gayatri Spivak, etc. Então, é um marxismo aberto, heterodoxo e, acima de tudo, orgânico num projeto de educação popular. Ora, nesse sentido, Frei Betto tanto inova no marxismo, como, na verdade, ele traz um ar novo para a própria teologia da libertação. Ele indica para a teologia da libertação qual é o marxismo mais apropriado para essa teologia engajado nas lutas populares latino-americanas. Cara, eu acho uma das leituras mais importantes desse debate entre cristianismo e marxismo. Recomendo sempre, recomendarei sempre. É uma referência também na minha leitura, e mais do que uma referência de leitura, é uma referência praxeológica, é uma referência para a ação do sujeito no mundo, não é? E nesse sentido, eu sempre recomendarei a leitura desse ensaio de Frei Betto, e de outros livros dele, né? Porque Frei Betto é um intelectual dos mais importantes da história do Brasil, né? E agora, em agosto, ele completou 80 anos. Né? É isso, minha gente. Agradeço demais a presença de todos e todas aqui, não é? E na próxima semana teremos mais uma live sobre os 80 anos de Frei Betto, em que eu estarei aqui apresentando mais uma obra dele, né? É isso. Eu desejo a todos e todas um bom final de semana e um bom resto, um bom início de semana também, tá certo? Grande abraço e sigamos em paz.